sobre este projeto de alteração da composição do Conselho Municipal da Cultura em Piracicaba. Primeiramente, sobre a minha leitura, esse projeto, ele tem um ofício na sua origem do ponto de vista legal. Porque nós temos um Conselho da Cultura com um mandato em vigência. Este conselho, ele foi eleito, teve um edital publicado pela Secretaria da Ação Cultural, pelo secretário Adolfo Queiroz. Houve a inscrição das candidaturas para compor o conselho. Houve uma eleição acompanhada pelo secretário, aliás, ele compôs a secretaria compôs a mesa, ele acompanhou todo o processo das eleições, ratificou o resultado das eleições, publicou o resultado e deu posse. E de uma forma arbitrária, autoritária, suspendeu as atividades do Conselho eleito, legitimamente eleito, e também acreditamos que não procede a suspensão das atividades deste Conselho, porque ele não tem poder para isso. Portanto, nós entendemos que tem um vício na origem da elaboração desse projeto de lei, senhor presidente. E se tem um conselho eleito cujo mandato está em vigência, você não altera a composição de uma forma de cima para baixo, sem fazer discussões com os próprios conselheiros que estão em exercício, para que, se queria fazer a alteração na sua composição, fazer a discussão para um próximo mandato e não no interregno de um mandato legitimamente eleito pela sociedade artística, porque quem participou das eleições foram os artistas. Fora isso, este projeto, ele muda a composição e ele retira, exclui a participação dos artistas no Conselho da Cultura. O Conselho, de acordo com o que está sendo proposto, passa a ser composto pelos servidores públicos, indicados pelo senhor secretário, pelo Poder Executivo, passa a ser, então, indicado, não podendo ser indicados aqueles que estão em cargo de comissão ou de confiança, então, esses não podem fazerem parte do Conselho, e também não pode fazer parte do Conselho vereadoras, correto, e também aqueles que fazem parte da administração direta ou indireta. E a representação da sociedade passa a ser indicada pelo Sistema S, SENAC, SENAI, aliás, SESC, SESI e SENAC. E os artistas, a classe artística passa a ser alijada da representatividade.
O SESC, o SESI, o SENAI não foram consultados, o Guarantã não foi consultado sobre essa questão, nem o Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba. O Guarantã já faz parte do Conselho. Então, assim, nós temos aqui um conselho que o senhor secretário quer montar de acordo com seus interesses e numa clara perseguição, numa clara alijamento, silenciamento das vozes daqueles que compõem o atual Conselho, mas ou outros que venham ser eleitos, que divirja, que tenham um entendimento diferente da condução do Conselho Municipal da Cultura. Os conselhos são lutas da sociedade civil, não são lutas do Poder Executivo. Os conselhos existentes são provenientes de muitas lutas da sociedade civil. Portanto, tirar a sociedade civil da participação dos conselhos, no caso do Conselho da Cultura, tirar os artistas, os fazedores e os produtores da cultura e das artes na nossa sociedade, é silenciar diante das políticas que estão sendo adotadas pelo poder público municipal, por esta gestão. E eu confesso aqui que me entristece a forma como está sendo feita esta modificação e a forma como o Conselho, legitimamente eleito, está sendo tratado. Porque fica uma demonstração que tem em curso na sociedade um abafamento, uma desconstrução e uma posição política que é alijar aquelas pessoas, aqueles que atuam de forma a contribuir criticamente de uma política da cultura. Nós temos, na verdade, em curso um desmonte da cultura. E quando o secretário da Cultura, o senhor Adolfo Queiroz, toma essa iniciativa, é o efeito dominó que tem do governo federal, do governo estadual e do governo municipal. Desmontar a cultura, porque tem que fazer parte dos conselhos aqueles que se submetem à vontade e à política imposta, sem que haja nenhuma ação crítica. Mas, além disso, nós precisamos, tem outros elementos que nós queremos apontar aqui, dos problemas colocados neste projeto de lei. Hoje, a composição do Conselho é de 24 membros, 12 da sociedade civil e 12 do poder público. Com a mudança, passa a ser 12. O número de conselheiros do Conselho. Portanto, reduz em 50% a representação. Quando a gente pensa que a gente precisa aumentar a representação da sociedade nos conselhos, dar autonomia e independência para os conselhos, nós temos uma redução do número de conselheiros. Vereadora Rai, um momento só. Para o tempo, vereadora Rai. Questão de ordem, vereadora. O artigo 3 do projeto-lei fala, não sei se eu estou enganado, está escrito aqui, número total de 12 igual ao número de suplentes. Ok. Qual continuar com a palavra, vereadora Rai? Eu acho que eu gostaria, senhor presidente, de fazer um pedido. Quando o vereador for discutir na fala dele, ele fala as questões, porque agora eu estou no uso da minha fala, eu quero garantir a minha fala.
há uma redução no artigo 3º da referida lei aqui, reduz de 24 para 12 o número de conselheiros. Além disso, também exclui do mesmo artigo que o que garante a presença dos criadores culturais, dos agentes culturais e dos usuários. Também é excluído dessa proposta apresentada pelo senhor prefeito municipal. Além disso, veda, não vai mais haver eleição, como nós tivemos as eleições para eleger o atual conselho. Vai ser por indicação. Portanto, o processo eleitoral, que é um processo democrático, legítimo, que a sociedade escolhe, deixa de existir. As eleições passam a ser indicação dessas entidades que eu já mencionei aqui. Este é um problema muito sério. Quando nós precisamos buscar mecanismos da participação civil nos diferentes espaços dos conselhos e que a gente amplie o espaço da democracia, do debate, esta apresentação, essa proposta do senhor secretário, na pessoa do presidente, aliás, do prefeito, veda o processo eleitoral. Além disso, como eu já disse, retira da redação o indicativo de que os conselheiros representantes da sociedade civil sejam reconduzidos ao cargo. Hoje, por mais 2 ocasiões, hoje os conselheiros, eles podem ser reconduzidos a mais uma eleição. No projeto apresentado pelo senhor prefeito, retira este procedimento de ser reconduzido a mais uma eleição. E, portanto, pode ser ad eterno as pessoas que essas instituições farão a indicação. Isso também é um outro problema existente neste projeto apresentado pelo senhor prefeito. E esse expediente é muito perigoso e é perverso para a sociedade, porque nós precisamos fazer, de tempos em tempos, a renovação, para que venham outras pessoas, venham outras representações, e nós não tenhamos um conselho biônico. É biônico, esse conselho não deixa de ser biônico, porque é indicado, é por indicação e é de cima para baixo, sem representação na sociedade e sem o processo eleitoral e sem também um procedimento que você seja de tempos em tempos renovado para que venham outras representações e que a gente precisa avançar nisso. Esse é um processo, na verdade, antidemocrático e que as indicações serão feitas de forma indireta. Como eu já disse, a adoção de um método biônico, que foi lá na década de 60, na ditadura militar, que foi utilizado pelos governos autoritários e antidemocráticos. Além disso, o Conselho ele estabelece esta estrutura, que é a indicação pelo Sistema S. Nós não temos nenhuma objeção ao papel que essas instituições desempenham na sociedade. Essas instituições, elas já fazem as suas atividades culturais e de entretenimento, mas eles atendem um objetivo que é comercial. Tanto que a própria sigla, quando eu falo SESC, ele é um serviço dos trabalhadores no comércio. O SESI
é um serviço comercial da indústria. Quando nós falamos, o outro é do SESC e Senai e Senac, também, o Senac também é aprendizagem comercial. Descaracteriza, portanto, o papel do conselho que foi criado, que é para que os artistas estejam ocupando esse espaço e defendendo uma ação política de cultura e não os interesses comerciais, industriais e do próprio governo. Porque, da forma como vai ser constituído esse conselho, é um conselho que servirá apenas e tão somente aos interesses do Poder Executivo, porque a sociedade, ainda que essas organizações indiquem as pessoas, essas pessoas não serão indicadas para o benefício daqueles que fazem a cultura na nossa sociedade, daqueles que produzem a arte, daqueles que fazem com que, de fato, tenhamos uma política da cultura e que atenda a todos os interesses da classe artística, mas será para servir aos interesses do governo e das próprias instituições. Portanto, nesse sentido, fora os aspectos que nós consideramos do ponto de vista do vício na sua origem, que eu já mencionei, tem todos esses problemas aqui indicados. Nesse sentido, senhor presidente, nós esperamos que esta casa vote contrário a esta lei, porque esta lei vai contrariamente aos interesses da classe artística na nossa cidade. Não foi feita, caro vereador aqui, o vereador que é o líder do governo, e que tanto tem falado em democracia, e que tem tanto falado na importância do fortalecimento das representações civis da nossa cidade, gostaria muito que o vereador pudesse também fazer um encaminhamento contrário à aprovação desse projeto, porque este projeto, ele não beneficia a sociedade civil e a classe artística. Esse projeto, na verdade, ele só vem reforçar a linha política adotada pela Secretaria da Cultura, que é o da perseguição, que é o do aliciamento das pessoas, que é do impedimento da participação da sociedade civil. Portanto, defendendo a democracia, defendendo a participação artística nos conselhos, nos diferentes conselhos, no caso, no Conselho Municipal da Cultura, que nós votemos contrários a este projeto em nome da classe artística da nossa sociedade, inclusive na retomada das atividades do Conselho Municipal da Cultura, que está na sua vigência um mandato e por uma atitude arbitrária e antidemocrática foi adotada pelo secretário da Cultura, mas que possa ser restabelecido o mandato desse conselho. Então, são essas as minhas palavras e gostaria muito que nós pudéssemos ter rejeitado este projeto, seja do ponto de vista legal, mas também no seu mérito, que ele vai contrário a tudo aquilo que esta casa tem defendido nas suas falas aqui neste espaço. Muito obrigada.